Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e agradeço a sua participação. Inscreva-se no nosso canal, deixe lá suas mensagens e suas sugestões. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre doenças pulmonares, a importância da vacinação e o que isso pode significar na melhor qualidade de vida para todos nós. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje e agradeço a presença a doutora Caroline Ghisi. Ela é pneumologista do Hospital do Pulmão, formada na UFSC, mestre em tabagismo e também deu aula na FURB durante um longo período. Colega professora que foi. Então, para hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto que eu reputo de muito interesse para todos nós. Bem-vinda, doutora Caroline, e obrigado pela sua presença. Agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui e acho que falar de saúde respiratória é essencial, especialmente nessa época do ano, né? Que tem todo mundo uma tossezinha. Gripe, tosse, né? Os prontos-socorros, os PAs lotados, né? Lotados. Eu vou começar sobre o tabagismo, doutora Caroline, até porque quando eu estive na Câmara Municipal, há muitos anos atrás, eu fiz uma lei anti-tabagismo que limitava a fumar em ambientes fechados. A gente fez uma discussão muito grande com a comunidade, com os bares e similares, enfim, conseguimos fazer naquela época uma lei que hoje ela é nacional. Depois dessa vieram outras estaduais e federais. Então, uma coisa que a gente via é a dificuldade, né? Por que é tão difícil deixar de fumar? Bom, não tem como a gente falar de saúde respiratória sem focar no tabagismo, né? O cigarro é um dos grandes vilões para a nossa saúde respiratória. Bom, parar de fumar envolve uma série de fatores, né? Desde questão de mudança de hábitos, né? Os hábitos influenciam muito nisso, inclusive o ambiente que nos circunda, né? Então, assim, falando um pouquinho de hábitos, né? Sempre que eu tô no meu dia a dia tradicional, né? Existem algumas coisas que são habituais, que já estão na nossa rotina automática, né? Então, o paciente, quando ele quer parar de fumar, né, ele já tem aquele hábito de acordei, acendi o primeiro cigarro, ou ele tem uma correlação com alguma coisa, com o seu ambiente. Exemplo, clássico de consultório, você está conversando com o paciente, todo dia que eu chego em casa do meu trabalho, eu deito numa rede, eu sento numa cadeira em específico na minha casa e acendo um cigarro. Então, talvez a primeira grande dica para quem deseja parar de fumar seria mudar algumas coisas do ambiente e da rotina tradicional. O hábito acaba levando ao Exatamente. Se todo aquele momento de relaxamento, o paciente associa isso ao cigarro, né? Uma outra associação, doutora Caroline, é o cigarro ao cafezinho. Exatamente. Eu vou tomar o cafezinho e fumar um cigarro. E o cigarro é digamos assim, um amigo-inimigo tão traiçoeiro, né? Porque ele te dá uma sensação de alívio de ansiedade no momento que você fuma, né? Ele realmente é relaxante, né? Ele tem esse efeito em cima do cérebro. E ele dá uma sensação de felicidade imediata, tá? A neurociência explica isso muito bem. Então, o que acontece? A nicotina contida no cigarro, né? Ela é uma droga muito traiçoeira. Em questão de 3 minutos, né? A partir do momento que o paciente fuma, em 3 minutos ele tem um boom de liberação de dopamina, né? Aquela sensação de bem-estar. De bem-estar. A dopamina é um neurohormônio de motivação e ação. Nos faz nos sentir querendo montar um projeto novo, né? Querer abraçar as pessoas que a gente ama. E na sequência da liberação de dopamina, a gente tem a liberação de serotonina, que é o nosso neurohormônio de felicidade, de prazer e bem-estar. Só que essa liberação ela é rápida, atinge um pico e logo depois decai. Por isso é tão fácil viciar num cigarro. Assim que você sente esse efeito positivo, digamos assim, né, do consumo do cigarro, minutos depois você já tem vontade de fumar o próximo. Porque existe esse efeito cerebral, né, da nicotina. Vai causando uma dependência química ao cigarro. Exatamente. E também uma situação que a gente via muito, doutora Caroline, que é a questão do glamour, né? Hoje não temos mais propagandas de cigarro em TV, em rádios, em eventos esportivos. E eu lembro muito bem que era todo um glamour, né? Que como o cigarro era visto como algo socialmente glamuroso, interessante, né? Aquelas propagandas muito bem feitas, né? Sim. E isso também, de alguma forma, né,
levava a pessoa ao hábito de fumar. Não sei se a senhora pensa do mesmo jeito. Certamente, se a gente puxa aí, para quem quiser dar um Google, né, as propagandas de década de 60 e 70, você tinha dentistas, médicos, né, fazendo propaganda a favor de cigarro até na época. Eu vou contar uma passagem que isso me marcou muito na minha faculdade. O meu professor de pneumologia dava aula de pneumo fumando. Então é algo que isso em 79, imagina, né, um professor de pneumologia falando sobre os efeitos que o cigarro causa na saúde humana, ele fumava. E aquilo era considerado normal. Hoje isso é um absurdo, né? Na época a gente não tinha essa percepção, né? Sim, sim. Mas tem muito essa influência dos hábitos e, assim, acho que é uma segunda grande dica aqui para o público, né? É o seguinte, existem muitas coisas no nosso dia a dia, tá? Na nossa sociedade, que fazem também essa liberação de dopamina cerebral de forma rápida. O cigarro faz isso, o álcool, o consumo de açúcar, o consumo de fast food, o vício em redes sociais. TikTok hoje é a rede social mais estudada. Então veja que é muito fácil, né, o consumo de pornografia, o consumo de violência, de filmes violentos, né? Tudo isso libera dopamina de forma muito rápida no cérebro, tá? Então, quanto mais dopamina eu estimulo, né, o meu cérebro a receber, mais facilmente viciável ele fica. Então, pra gente, eu chamo isso de formas do mal de liberar dopamina para o cérebro, né? Certo. Então, a gente sempre tem que conversar com o paciente no intuito de tentar estimulá-lo a liberar dopamina da forma do bem, tá? Para o cérebro. Ou seja, viciar este cérebro em formas positivas de liberar dopamina. Que formas são essas? Quem que libera dopamina de forma positiva para o cérebro? Exercício físico regular, alimentação saudável, você passar um fim de semana gostoso do lado das pessoas que você ama. Convivência familiar. Sorrir bastante. Você desenvolver projetos novos, você criar novos hábitos, você aprender coisas novas. Exemplo, tocar um instrumento musical novo, aprender uma língua nova, fazer um curso novo. Então, são formas, né? Assim, a gente diz que todo ser humano nasceu para ser feliz. A gente quer ser feliz. Esse é o nosso intuito, né, nessa terra, né? Então, se você deseja atingir felicidade, evite fazer as coisas do mal que levam a isso e foque em usar as coisas do bem para mimar, digamos assim, o seu cérebro de dopamina, mas de dopamina do bem. Então, essa é uma das grandes estratégias que a gente usa para quem quer parar de fumar. Olha, você deseja parar de fumar? Tenta substituir o cigarro por hábitos do saudáveis, né? Que vão, exercício físico. Vão influenciar teu cérebro de maneira que você permaneça fazendo esses hábitos saudáveis. Alimentação, esporte, atividades sociais, né? Atividades comunitárias, tudo isso eu acho que estimula o nosso cérebro a se sentir feliz, vamos dizer assim. Né? Com certeza. Quem quer parar de fumar, qual seria a orientação que a doutora daria? Aquelas pessoas, olha, eu quero parar de fumar. Eu sei que é muito difícil, mas a pessoa tem que ter uma vontade e dizer, hoje eu quero parar de fumar, o que ele deveria fazer? Qual seria a melhor orientação? Sim. Acho que tudo gira em torno do ambiente, né? O nosso ambiente, quem cria, na verdade, o ambiente que nós teremos à nossa volta somos nós mesmos. São escolhas nossas. Embora às vezes a gente não perceba isso, né? O ambiente ao qual nós estamos nos expondo, né? Foi uma escolha sua estar lá. Então, assim, se você escolhe estar num ambiente onde toda a sua roda de amigos fuma, toda a sua roda de amigos bebe, ninguém faz exercício físico, isso gera uma influência direta. Então, assim, acho que a primeira grande dica, e mais uma dica, na verdade, né? Para quem quer parar de fumar, é justamente começar a regular um pouco esse ambiente, né? Ou regular muito, né? Quando a gente entra numa rotina, exemplo, são coisas concorrentes. Se você decide começar a fazer uma corrida, por exemplo, né? Você não consegue imaginar alguém correndo e fumando ao mesmo tempo. São coisas completamente concorrentes, distintas. É incompatível, né? É incompatível. Não tem como você ter um desempenho legal no exercício físico fumando, né? Então, a grande dica aqui é você começar a exercer atividades que sejam completamente distintas do hábito de fumar, né? Embora no passado, olha como a coisa é doida. No passado, década de 60, 70, a gente via muita propaganda, né? Assim, de pessoas velejando e fumando, né? Fazendo atividade física. Se tentou linkar o cigarro a isso, mas isso é completamente errado. Como uma atividade saudável no esporte, né? Exatamente. E assim, uma outra situação que eu acho que é importante
para as pessoas? Eu sei que hoje, né, nas próprias carteiras tem algumas orientações, né? Quais são os males que o cigarro causa? Certo. Inúmeros, né? A gente tem mais de 50 doenças relatadas diretamente ao consumo de cigarro. Mas assim, aquelas mais comuns para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, para elas entenderem assim, objetivamente, o que o cigarro pode causar na saúde. Certo. Acho que vale lembrar que assim, as principais causas de morte no país, né? AVC, que é o derrame, né? O popular derrame. AVC é intimamente ligado com o consumo do cigarro. Muito paciente fumante, né, se continuar nesse hábito, terá AVC. O infarto agudo do miocárdio, que é a segunda principal causa de morte aí no país, se não me engano, essa é a taxa. O enfisema pulmonar, né, são as bolhas formadas no pulmão em decorrência isso causa da exposição à fumaça. Futuro respiratório, dispneia, falta de ar. Eu acompanhei algumas pessoas que eu conheci com enfisema, que na época levavam para casa cilindro de oxigênio. Né? Então o enfisema acaba as repercussões, os efeitos colaterais, eles vão ao longo do tempo, né? Sim. Não é de curto prazo, de médio, Não. é um pouquinho de médio para frente, né? Exatamente. E o enfisema pulmonar, o que a gente tem de dado estatístico, a gente sabe que de todos os pacientes que têm enfisema pulmonar é uma doença causada pela exposição à fumaça de forma geral, mas 85% dos pacientes têm histórico de ter sido fumante. Então, é muito alta essa porcentagem. Então, se você já tem um histórico, né, na família de algum familiar que tenha tido enfisema pulmonar, né, que faleceu ali usando oxigênio, saiba que geneticamente você está predisposto a isso. Então, não corra esse risco, né? Exemplo, do lado da família do meu pai, eu tenho histórico de AVC, de infarto, né? Eu sei que se eu for uma fumante, eu aumento horrendamente essa chance, né, de ter infarto, AVC. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger o meu coração e meu cérebro. De que forma eu faço isso? Exercício físico regular, alimentação saudável, né? Eu sempre digo, para parar de fumar, a gente tem que ter informação do que é o tabagismo, quais são os efeitos colaterais, o que pode causar no nosso organismo. Exatamente. A partir dessa informação, eu acredito sempre na educação, doutor Carolina. Acho que a educação é que transforma a sociedade. A partir da informação, eu posso tomar minha decisão. Diante dessa informação, o que eu quero para o futuro da minha vida? Exatamente. Isso ou isso? Exatamente. Então, acho que essas colocações objetivas que a senhora fez já dão a quem está nos assistindo e ouvindo o que é e como a gente pode ter um caminho diferente, ou de que maneira a gente pode alterar os nossos hábitos. Só tecer mais um comentário em relação às doenças ali, lembrar do câncer, né? Não só câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de intestino, câncer de pele, né? Lembrar que o cigarro, mulherada, às vezes eu vejo, né, fazendo skincare, se cuidando tanto, fumando junto, não faz o menor sentido, isso vai degradar a pele, né, da pessoa. Lembrar das doenças vasculares, né? Perda de pés, membros, né? A circulação fica toda afetada. Para o homem pode causar disfunção erétil, que eu acho que é algo que mexe muito com a masculinidade, né? De quem fuma. Então, o cigarro, ele nos traz muitos males. Se você colocar na balança aquele pouco efeito benéfico de uma felicidade ilusória, digamos assim, que ele traz, não vale frente a todos os malefícios que ele pode causar ao longo da vida e principalmente no processo de envelhecimento. Até porque esse efeito benéfico você pode ter com outras coisas. Outros hábitos saudáveis. Exatamente. Né? Uma outra pergunta que a gente escuta muito, né? O cigarro convencional, cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico não faz mal, faz mal. Então eu faço essa pergunta, né? O cigarro eletrônico tem o mesmo efeito do cigarro convencional? Acreditamos que sim. Bom, assim, quando a gente fala em enfisema, por exemplo, né, que é aquela doença em que se provocam bolhas nos pulmões em decorrência do consumo do cigarro. Essa é uma doença que demora, assim, às vezes 20, 30 anos, né, 15 anos, dependendo da carga aí que o paciente fumou, para aparecer. Então, como o cigarro eletrônico é algo mais recente, no fundo, a gente não tem um estudo ainda que comprove isso no longo prazo. Mas o que a gente já sabe hoje? A gente não tem ainda um estudo científico de longo prazo. De longo prazo que possa porque é uma droga que fundamentar, está pouco tempo. Os efeitos colaterais. É uma droga que está pouco tempo no mercado. Porém, o que a gente já sabe de hoje? O cigarro eletrônico ele é responsável por causar uma doença chamada EVALI, que é uma lesão pulmonar aguda. Os líquidos, os óleos
que estão contidos lá dentro do cigarro eletrônico, dos vapes, também recebe o nome de pods, né? Ele pode causar lesão pulmonar aguda, né? Uma inflamação aguda pulmonar mesmo, aí, né? No raio-x de tórax ali do paciente, o pulmão fica todo branco, né? E isso gera uma falta de ar aguda. Nós já tivemos pacientes adolescentes, jovens, precisando de internação em UTI, de ventilação mecânica por conta disso, né? Então, é um tratamento extremamente difícil. A gente acaba tendo que, na EVALI, né? A gente tem que suspender obrigatoriamente, né? O consumo de cigarro eletrônico. Muitas vezes esse paciente precisar de uma internação hospitalar com necessidade de uso de oxigênio, de ventilação mecânica, fazer uso de corticoides, que são remédios que interferem na imunidade, dão uma série de efeitos colaterais, né? E o paciente pode, inclusive, evoluir a óbito. Nós já temos casos relatados no mundo de óbito por consumo em cigarro eletrônico, principalmente nos Estados Unidos, onde tem mais dados sobre isso, né? E o que me assusta muito é que eu vejo muito adolescente hoje fumando, encarando aquilo como só uma fumacinha cheirosa que não vai fazer mal nenhum pro meu pulmão, inclusive alguns cigarros com vitaminas introduzidas nesses óleos. E são justamente os grandes relatos de doença pulmonar aguda, de EVALI, elas estão correlacionadas com os óleos com vitaminas, principalmente a vitamina E, tá? Então, assim, não é saudável. Vitamina foi feita para ser consumida pela boca, através das frutas, das verduras, dos legumes. Melhor consumo e não fumando. de vitamina e reposição através do alimento, né? Exatamente. Existe casos de indicação médica, mas normalmente. Eu digo isso porque, assim, a informação, eu volto a bater nessa tecla. A informação nos dá a possibilidade de decidir o que a gente quer fazer. Exatamente. O ser humano tem o livre-arbítrio. Eu vou decidir o meu caminho, se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Mas se eu não tenho essa informação, de repente eu não tenho a capacidade de decidir o que seria melhor para mim. Então essas informações que a doutora Carolina está trazendo é no sentido de informar, a pessoa tem essa informação e caso ela queira, ela toma a decisão que ela achar melhor para a sua vida. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então eu acho que essas informações são muito importantes. Eu mesmo não tinha conhecimento de tantas situações do cigarro eletrônico. Eu ia só citar uma coisa bem importante do cigarro eletrônico. Como parte desses dispositivos, eles são bem saborizados, né? Tem gostinho de fruta mesmo. Morango, banana, tutti-frutti. Ele já veio com uma pegada assim mais adolescente, já tem o formato de um pendrive, isso remete à tecnologia, né? Certo. A tá meio na moda, o que é muito clássico, né? O cérebro do adolescente ele é extremamente viciável, né? Ele vicia de forma fácil nesses novos dispositivos. E o fato desses dispositivos serem saborizados, né? Ter um gostinho de morango, um gostinho de tutti-frutti, isso deixa mais tranquilo o gosto da nicotina. Você não sente aquele amargo forte da nicotina. Certo. Isso leva o paciente a fumar quantidades muito maiores, né? E de forma mais frequente. Aumenta o consumo, né? Aumenta o consumo. E vicia mais rápido, né? Eu acho que a gente, Cria como dependência. profissional da saúde, seja ele médico ou qualquer outro profissional da saúde, a nossa função sempre é a prevenção das doenças, é informação, Sim. é estimular os hábitos de vida saudável para que a pessoa prolongue a sua vida. Hoje nós temos o prolongamento da vida chegando aos 80 anos, enfim, a gente espera que chegue aos 100, mas para que isso ocorra, os hábitos de vida, a informação, né, e a decisão de que eu quero viver bastante, só vai depender da gente. Com certeza. E prolongue de forma saudável, né? A gente quer forma. chegar aos 80 anos aproveitando da melhor forma E possível. a gente vê muitas pessoas na faixa dos 80 saudável, fazendo esporte, certeza. fazendo exercícios físicos, né? Quer fazer algum comentário sobre narguilé? O narguilé tem um efeito extremamente maléfico para o pulmão também, né? A gente acredita que uma sessão de 1 hora de narguile, né? Para quem é narguilé ou narguile, cada um chama de uma forma, pipe tube, seria o equivalente a gente consumir mais ou menos 100 cigarros. Nossa. Tem o equivalente a 5 maços de cigarro em uma sessão de 1 hora, mais ou menos. Então, mesmo que esse paciente tenha o hábito, né? De, eu só consumo ali o narguilé em roda de amigos, nas tabacarias, isso é bem tradicional, né? Bem comum. Uma vez por semana, saiba que você está consumindo o equivalente a praticamente
um maço, meio a um maço de cigarro por dia, né? Mesmo que você faça isso uma vez por semana, tá? E lembrar do tabagismo passivo, né? Porque muitas vezes o paciente está ali fumando ativamente, mas quem está ao lado, inalando aquela fumaça, e isso vale para o eletrônico também, hoje a gente já tem estudos falando sobre isso. A inalação da fumaça do cigarro eletrônico, mesmo que você seja um não fumante, também pode causar lesão pulmonar aguda e também pode causar malefícios ao pulmão. Por isso, estão entrando aí as leis para proibir, inclusive, o uso de cigarro eletrônico em ambientes fechados, né? Então, agora vamos partir para um outro assunto. Eu sou muito fã, e acho que todos nós somos, da medicina preventiva. Eu sempre digo, a prevenção em saúde, ela tem 2 pontos importantes. Primeiro, socialmente, você previne adoecimento e doenças que podem ser agravadas até levando ao óbito. E segundo, para o serviço público de saúde, para todos nós, ela é mais barata. A prevenção custa 5 vezes menos do que uma medicina curativa. Então, prevenir é a melhor forma de se fazer saúde. Então, agora eu queria conversar um pouquinho sobre vacinas. Qual a importância das vacinas? Como o senhor mesmo falou, prevenir é melhor do que remediar, né? Já dizia o dito popular. Então, as vacinas, elas são grandes formadoras de anticorpos, né? A gente produz anticorpos para nos defender de possíveis doenças. Eu digo que a vacina, ela é mais um escudo que a gente associa aos tantos escudos que a gente pode colocar. Uma proteção. Uma proteção, exatamente. Então, se eu quero melhorar minha imunidade, por exemplo, o que eu posso fazer? Se eu me alimentar de forma saudável, se eu fizer exercício físico regular, né? Tudo isso aumenta a produção de células de imunidade e as vacinas entram como produtoras de anticorpos, que também são células de imunidade, né? Para melhorar a nossa imunidade. Então, a vacina entra num efeito preventivo. Então, se você se expuser, né? Cumprimentei alguém que está com gripe A, por exemplo, e você estiver vacinado, a tua chance de pegar é muito menor. E mesmo que você pegue aquele vírus, né? Por exemplo, da gripe A, aqui citando, a tendência é que você faça uma doença muito mais leve do que faria, né? Mais branda, do que se fosse um completo não vacinado. E a importância da vacinação também, eu sempre destaquei isso, enfim, é que se as pessoas se vacinam, elas também, de alguma forma, estão protegendo a comunidade, evitando uma epidemia, uma pandemia, em função de que, se a grande parte da população se vacina, você diminui a chance da transmissão do vírus ou da bactéria. Uhum. Eu lembro quando houve aquela situação em que foi eliminado, se não me engano, o sarampo, né, no mundo, né? Eu não sei se foi o sarampo, agora tá me faltando, mas, por exemplo, a poliomielite, isso eu tenho certeza que foi uma grande campanha mundial, né? E isso diminuiu drasticamente a poliomielite no mundo. Uhum. Isso fez com que pessoas que tinham essa doença poderiam ter, em graus diferentes, paralisias, lesões permanentes do sistema locomotor. Então, a famosa paralisia infantil, né? Paralisia infantil. Então, a vacina, ela foi um ganho muito grande. Um dos grandes ganhos da humanidade foi o advento da vacina, dos antibióticos, né? E quais são as principais vacinas para a saúde respiratória? A gente tem, falado muito durante a pandemia, vacina de Covid, vacina de gripe A, né? A vacina da gripe, apesar de ganhar esse nome, ela protege contra a gripe A e a gripe B, né? A gripe A é a doença causada pelo vírus influenza. Nós temos geralmente 2 variantes, né? 2 cepas de influenza causando gripe A e 2 causando gripe B, rodando em todos os invernos. E esses vírus, eles vão se modificando ano a ano, né? Eles vão mutando, né? Sofrem mutações. Por isso que a gente faz a vacina de gripe todo ano. Tá? Então, a vacina de gripe, ela não é para prevenção de resfriado comum e gripe comum, que é uma doença mais branda, que é quando a gente só fica com aquela corizinha discreta no nariz. Leve, né? Mas ela previne contra a gripe A e a gripe B, que é uma doença que dá dor muscular intensa, febre alta de 39, 39,5. Eu já vi paciente adulto fazer 41 graus de febre com gripe A, tá? Não vacinado. Quadro diarreico, quadro de vômito. Então, o que a gente vê, assim, o vacinado ou fica mais difícil de ele pegar a doença, ou quando ele pega, você vê um quadro mais brando. São febres mais baixas, de 38 graus. Estou falando isso porque eu já tive gripe B, mesmo vacinada. Mas a minha gripe B, ela se pareceu muito com uma gripe comum. 2, 3 dias quadro de uma febre brando, baixa, né? pouca dor muscular, ali um episódio diarreico só, uma náuseazinha e passou. Agora, quando você atende um não vacinado puro com gripe A ou gripe B, nossa, aquele cenário que eu já citei antes, já peguei pacientes aí com
40, 41 graus de febre, dor muscular, paciente jovem da minha idade não conseguir ficar em pé, tamanha dor muscular, né? Prostração, né? E lembrar que a adesão aí à vacina da gripe esse ano foi muito baixa e as emergências superlotadas. Eu percebi assim, vacinas com gripe. Como a gente sabe, a vacinação ela tem a finalidade de prevenir, ou se a pessoa tiver o quadro, um quadro mais brando. Quando a gente fala em erradicação, né, varicela, sarampo, enfim, com o advento das vacinas, elas caíram drasticamente a sua incidência, né, poliomielite e outras, né? E a vacinação, por exemplo, da parte respiratória, doutora Carolina, visa isso, evitar, por exemplo, a pessoa pode não pegar, ou se ela tiver, o quadro será mais brando, o que para a pessoa é muito melhor. Pode evitar o agravamento até nesse estado de internação. Com certeza, com certeza. E lembrar que assim, para a gente conseguir erradicar uma doença, você tem que ter uma vacinação muito ampla, pelo menos algo em torno de 95% a 99% da população vacinada. E é difícil a gente atingir esses níveis. Por isso a gente ainda vê doença circulando. Por isso que eu digo, a gente fala assim, erradicação é uma forma... É difícil, mas a gente conquistou isso com a poliomielite, né? Com a poliomielite eu me lembro que foi dito que ela foi erradicada. Mas o importante da vacinação é que quanto mais a comunidade se vacinar, maior a chance de não termos epidemias e pandemias. Ou menor a chance de termos doenças mais graves relacionadas a vírus e bactérias, que nós temos vacinas para isso. Perfeito. Porque a gente vê que a baixa adesão esse ano aconteceu, e eu sempre digo, é o livre-arbítrio da pessoa, ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Agora, a informação que a doutora Carolina está trazendo, sim. Qual é a importância da vacina? Quais são as vacinas importantes para a saúde respiratória? A informação chegou a nós. Nós temos a decisão de se vacinar ou não, é individual, o livre-arbítrio. Né? A pessoa tem que ter a liberdade de definir e decidir o que ela quer fazer da sua vida. Né? Dentro da lei, é óbvio, né? A lei que rege a todos nós, mas a decisão tem que partir da gente. Eu sempre digo, por exemplo, assim, eu trouxe o doutor Hamilton Fogassi para falar sobre vacinação infantil. Né? Ele mostrou a importância, o porquê, mas sempre dizendo, ninguém obriga ninguém a nada, mas a gente tem a obrigação como profissionais da saúde em informar. Né? Então, por isso que eu achei muito bacana as informações que vieram hoje. Nós estamos chegando ao nosso final do programa. Citar um último comentário pode comentar. Falando ainda sobre as vacinas, existe uma terceira vacina muitíssimo importante, que é a vacina antipneumocócica. Essa é menos falada, mas é uma vacina disponível para qualquer paciente com mais de 2 anos de idade, pode fazer. Classicamente, no mundo adulto, eu atendo adultos, né? Eu não sou pediatra, eu sou pneumoadulto. A gente indica formalmente acima dos 50 anos de idade ou para qualquer paciente que tenha doença respiratória, como asma, enfisema, né? Mas a vacina antipneumocócica, ela previne as infecções pelo pneumococo. Quem que é o pneumococo? O pneumococo é a bactéria mais importante. Então, para ficar simples para o público entender, toda vez que você vai a uma emergência, você recebe um antibiótico, por estar lá com secreções amareladas, esverdeadas, tosse, etc., em 70% a 80% das vezes, nessas situações, você estará com um pneumococo. É a bactéria que mais circula, né, entre a população. É a mais prevalente. É a mais prevalente. Então, se você se vacina contra ela, fica também mais difícil de pegar doença pneumocócica, né, infecção bacteriana. E se você pega, a tendência do quadro ser mais brando. Eu, desde que me formei pneumologista, eu me vacinei, porque é incrível. Meu primeiro ano trabalhando como pneumo, ainda não estava vacinando a antipneumocócica. Eu peguei infecção bacteriana a cada 3 meses, assim, foi um negócio absurdo, porque eu tenho muita exposição, né, a pacientes doentes. E a partir do momento que eu me vacinei, eu cheguei a ficar 4 anos sem ter infecção bacteriana, assim, foi uma beleza. Então, assim, a gente vê esse efeito muito forte, estou citando o meu exemplo, né, mas esse é o efeito de vacina que a gente vê também na população e nos pacientes, tá? A antipneumocócica, ela é dada em dose única com a Prevenar 13. Após 1 ano, a gente faz a pneumo 23 e em 5 anos repete a pneumo 23. E está feita. Vale para a vida. E eventualmente, se, né, na velhice, assim, o paciente começar a voltar a ter infecções, a gente pode ainda fazer uma dose de reforço. Mas ela não é anual como a da gripe, não tem essa necessidade, né? Porque bactéria a gente vacina menos. Então, repetindo, quais são as vacinas principais? Para a parte respiratória. Covid, influenza, né, que é a vacina da gripe A e gripe B, e antipneumocócica. A informação chegou a todos nós. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Caroline e deixar
a ela suas considerações finais referentes ao que a gente conversou: tabagismo e vacinação. Lembrar, né, pessoal? Fumar nunca é uma ideia inteligente, certo? Então, pensem com carinho muito no futuro e na saúde de vocês. Lembrem que vocês, assim como eu, desejo muito estar presente nos bons momentos ao lado das pessoas que eu amo, saudável e feliz, né? Então, eu acho que não fumar é uma decisão inteligente em qualquer idade, né? Independente se o paciente já foi fumante ou não, parar de fumar sempre é uma ideia inteligente. E usem como a prevenção como a grande ferramenta, né, para a vida de vocês. Prevenção através do exercício físico, da alimentação saudável, né? População idosa, pelo amor de Deus, exercício físico. Quanto mais idade a gente tem, mais exercício a gente deveria fazer. Isso previne perda de músculo e massa magra, né? E prevenção através das vacinas. Isso pode fazer com que a gente pegue menos doença e tenha uma vida aí mais leve e aproveitando os bons momentos do jeito que a gente merece. Muito obrigado, doutora Carolina Guise, pneumologista do Hospital do Pulmão. Minha consideração final também. E mestre também, né, em pneumologia. Para quem quiser seguir no Instagram, eu acho que é uma fonte, é um local onde eu consigo compartilhar muito conteúdo e conversar com o público. Seria o @carolineUber.pneumo. Meu sobrenome do meio é Uber, igual o aplicativo aí das corridas, mas carolineUber.pneumo, tá? No Instagram, para quem quiser acompanhar conteúdo, e agradecer também ao Hospital Dia do Pulmão, né, que é a minha grande casa, onde a gente compartilha muito de conhecimento, uma grande família. Pneumologia é isso de aí, Blumenau. tá? Meu amigo, o Krebs, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, a Adelaide também, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Carolina Guise, agradecer a você que nos acompanhou, obrigado e até um próximo Papo de Saúde na PAN. Até! Papo de Saúde na PAN, oferecimento Unicred, escolha cooperar, escolha Unicred. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha